Boa noite! Voltamos, boa noite, pessoas, bem-vindos. Nós somos o Instituto Rudá e estamos de volta com o nosso sexto bate-papo sobre o TFG ao vivo. Preparados? Estamos lembrando que, só uma lembrancinha aqui para a gente não perder nosso ritmo, que atendendo a alguns pedidos e para chegar até a maior parte do nosso público, as nossas lives migraram das sextas-feiras para as terças-feiras às 18 horas. Então, vem com a gente, toda terça-feira, às 18 horas, nós estamos aqui. Se liguem no nosso calendário pelo Instagram, Facebook e aqui no YouTube para não perder nenhum dia e nenhuma conversa, certo? Eu sou Raquel Ferreira e, mais uma vez, estamos aqui com a equipe Rudá, dando um suporte com toda a expertise de quem conhece bem do assunto, né? Trazendo bastante informação e troca sobre arquitetura e urbanismo. Hoje, sem medo e sem tabu, nós vamos falar um pouco sobre pesquisa e aplicação das NBRs. A NBR, que é a sigla para a nova norma brasileira, nova não. Não, gente, corta, volta tudo. NBR é a sigla para a norma brasileira, que é o conjunto de diretrizes emitidos pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, hoje nós vamos falar sobre essa coisa, que muita gente fala que é a parte chata, a NBR, mas não é. Nós vamos ver aqui que a NBR, na maioria das vezes, é aquela que soluciona os nossos problemas e nos dá respostas incríveis para o que a gente está precisando. Essas normas, elas têm por objetivo padronizar os documentos, os processos, produtos, atividades ou serviços de diversas áreas de atuação profissional. Né? Então, o que são essas técnicas? Para que elas servem? Quem cria e quem divulga essas técnicas? Todos esses vão ser assuntos que a gente vai debater aqui hoje, porque sem essas técnicas, sem a NBR, a gente não consegue desenvolver nosso projeto, ou consegue, mas com vários problemas e vários erros, né? Então, a gente está com uma equipe aqui uma equipe fera, super competente e que não são apenas pesquisadores, são amantes das pesquisas, nossos Rudetes, né? Ou seja, nossos componentes do Rudá. Hoje aqui nós estamos com o João Carlos Correia e a Tércia Oliveira. Vamos ver se eles entram logo aí para dar um oi. Olá, boa noite. Boa noite, João. Oi, Tércia, tudo bem? Bem-vindos. E estreando sua participação aqui nas nossas lives, a nossa também Rodete, Ana Carolina Capelosa. Boa noite, Carol. Olá, gente. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, Carol. Ótimo, muito bem-vindos. E vamos agora começar a falar um pouco, né, sobre a importância dessas normas, né, e como que a gente pode contribuir aí com o pessoal do TFG. Vamos sim. Carol, boa noite de novo para você. Se apresente para o nosso público, por favor. Combinado. Bom, gente, prazer. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou uma Rudete também. Estou pela primeira vez aqui com vocês. Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Unesp lá de Prudente. Depois eu fiz meu mestrado na USP de São Carlos e agora estou terminando meu doutorado na Unicamp. Então, por isso, ainda estou com um pouquinho de dificuldade de aparecer em todos os momentos para terminar o doutorado e aí entrar de cabeça aí com vocês no Instituto. Minha área de atuação é planejamento, urbanismo e também arquitetura. Tenho um escritório aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, assim como os outros Sudetes, a gente tem essa dinâmica, né, de trabalhar também e de ter essa visão tanto da docência, né, quanto da atuação no mercado, que a maioria dos nossos alunos vão seguir nesse caminho do mercado de trabalho. Ótimo, Carol, muito obrigada. Então, gente, já estão vendo que a gente tem uma equipe de primeira, tá? Cada um com um currículo mais bacana que o outro. Para continuar aqui
Vamos todos, se inscrevam aqui no canal, toca o sininho e acompanha aí com a gente essa jornada, né? Vamos começar então, Tessia, conta pra gente, passa para Carol, vai jogando essa bolinha aí para a gente ir entendendo nesse ping-pong como que funciona as NBRs para um TFG de arquitetura. Bom, boa noite, Carol, seja bem-vinda. Eu acho que assim você chegou num momento bastante interessante da conversa, né? No processo que a gente está discutindo do que é o TFG, de como que ele se procede, de seu conteúdo e assim por diante. Então, outras dicas aí virão. E a dica de hoje é bastante importante, porque, por incrível que pareça, né, a grande maioria dos alunos só se familiarizam com as normas técnicas quando vai chegando no final do curso, né? Ao passo que isso, muitas vezes, né, até pela experiência que a gente tem, é dado lá no começo, no primeiro ano, quando ele tem o primeiro contato com representação gráfica, né? Mas aí parece que esquece, né? Parece que esquece das coisas, e aí vem acumulando informação e vai deixando de lado essa aplicação, né, do que são, da importância que são as normas que a gente tem na nossa profissão, sendo que uma profissão extremamente multidisciplinar, né, porque nós temos um processo de criação, nós temos um processo de técnico de atuação, então, assim, nós temos uma área de atuação abrangente e não dá para deixar de lado, né, a questão da normatização, quando a gente fala de comunicação entre as partes, né, entre os profissionais ou outros profissionais, e onde a gente fala de responsabilidade, né, de cumprimento de informações. Então, toda a nossa vida profissional, técnica, ela se baseia pelas normas, né, e o TFG não é diferente. Então, a gente está dentro de uma área que vai exigir da gente esse conhecimento, e nós estamos aqui hoje para falar um pouco do que é isso, né, e como que a gente pode facilitar um pouco a vida do aluno, de quem está nos ouvindo, né, porque nós não temos só alunos nos ouvindo, a gente também tem a presença de outros profissionais, e a gente percebe que muitos deles, às vezes, não sabem nem onde consultar, né, quais normas que a gente tem que aplicar em determinadas situações. E muitos, às vezes, não sabem nem que tudo que a gente faz dentro das áreas de projeto são normatizadas, né? Às vezes a gente vem fazendo projeto, Carol falou muito bem isso, né? Nós temos um grupo aqui de profissionais que são acadêmicos e atuantes no mercado de trabalho também, né? Aquela brincadeira que todo mundo faz, você dá aula e trabalha também, né? Então, a gente dá aula e trabalha também. Então, a gente tem uma atuação que exige da gente essa normatização. E é o objeto hoje da gente falar um pouquinho sobre isso. Certo, João? Certo, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho da história das normas, né? Então começa, quem faz as normas no Brasil? Que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E há uma discussão na sociedade dizendo se vale, tem que usar norma, não tem que usar norma. Mas para vocês saberem, a ABNT faz parte do CIMETRO, né, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade. Isso é dado por uma lei federal, uma lei 5.966, de dezembro de 73, 1973. Mas a ABNT foi fundada em 1940, quer dizer, e ela representa o Brasil em vários organismos que normatizam nos seus países. No caso, ela, por exemplo, a ABNT representa a ISO no Brasil. A ISO é a International Organization for Standardization, desculpa falar, mas ela regula todo o sistema de normas na Europa. Nós temos também, em função do Mercosul, a Copantic, né, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e a Associação Mercosul de Normatização. Então, a importância já começa aí, né? A gente sabe que as normas, muita gente não gosta, muita gente chia, mas se não fosse elas, e como a Tércia já falou, nós estaríamos numa complicação no nosso trabalho.
Então, elas são criadas, né? Como é que são criadas as normas técnicas? Elas são criadas por meio de comissões ou comitês formados por pessoas que possuem conhecimentos técnicos em diversas áreas de atuação. E por livre participação, isso é importante, qualquer um pode participar na elaboração das normas da BNT. E a BNT, tendo esse grupo formado que criou uma norma, ela faz a coordenação e submete à aprovação da sociedade, que eles chamam de consulta pública. Por exemplo, tem agora uma das normas que nos atinge diretamente, que é a norma 16636, parte 4, que trata sobre arquitetura paisagística. Ela tá rolando aí na internet para as pessoas opinarem, e aí, fechando esse prazo de todo mundo colaborar, é feito uma análise do que veio, e a norma aí é fechada e publicada, né? E isso é muito importante para nós que trabalhamos na área da construção civil. Para vocês terem uma ideia da quantidade de normas que existem, que nos atingem diretamente, tem mais de 1000 normas, né? Então, vocês vão ficar apavorados com isso? Não, calma, são 1000 normas. Para cada caso tem uma norma, e no TFG a gente não chega a ponto muito fundo das normas, mas a norma ela faz parte disso tudo, né? A gente costuma falar, né, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, o próprio TFG, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, seja qual for, a gente fica meio bravo, né? A gente fica irritado nesse momento de organizar o trabalho, essas coisas todas. Mas a norma, ela realmente nos ajuda. Essa norma, ela consegue colocar para a gente uma ordem, como o trabalho tem que acontecer. Isso faz parte, no mundo inteiro é assim, né? Mas o que eu gostaria de dizer, realmente, que é o seguinte: a norma, ela não impede você ser criativo, ela organiza o seu trabalho, né? Como eu falei, a nasceu em 1940, mas ela começou em 1937, quer dizer, desde aquela época ela vem trabalhando para se criar normas, né? E com isso nós temos uma coisa que é muito legal. Essa normatização toda que se dá, principalmente nos trabalhos de TFG ou qualquer trabalho científico, vamos chamar assim, ela caminha sempre para dar uma ideia de como deve ser elaborado, de como deve ser seguido, o que eu preciso colocar, né? Eu tenho uma introdução, eu tenho um meio e tenho um fim, que pode ser uma conclusão, pode ser considerações finais, uma bibliografia, ou seja, tudo isso está colocado na norma, né? E faz com que a gente apresente um trabalho em que todo mundo que mexe com toda essa área comece a entender. Eu queria falar mais, não são só as normas da BNT, que são as famosas NBRs, né? Mas tem as normas também regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que nos atinge também no nosso trabalho, que são as normas regulamentadoras, que saem também e nascem em função de uma lei federal de 1977. E ela vem trabalhando, vem sendo revisada praticamente de 5 em 5 anos. Essas normas são revisadas, sempre acompanhando a evolução e o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de ações, né? Só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista de norma regulamentadora, a gente tem a norma que fala sobre a prevenção de acidentes, sobre equipamento de produção individual, que é o EPI, tem a NR8, por exemplo, as normas regulamentadoras, tudo por número. Então, a 8 fala de edificações, a 11 fala armazenagem e manuseio de materiais, das atividades insalubres, da ergonomia, que é uma coisa muito importante quando a gente projeta, né? Da saúde e segurança do trabalho na indústria da construção, prevenção de incêndio, e assim vai, né? Sinalização, trabalho em altura, questão do lixo, né? Na realidade, das atividades de resíduos sólidos dados pela construção civil.
Há outras normas também que também nos atingem diretamente, que são as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, que a gente chama de IT. No caso de São Paulo, ou seja, todos os estados têm isso, mas cada estado acaba regulando as suas normas. Mas a IT, ela tem no Brasil inteiro, ela pode ter palavras um pouco diferentes num estado ou do outro, mas os bombeiros é uma corporação extremamente organizada e ela segue, inclusive, normas internacionais. Então, muda, mas nada que altere algo significativo. No caso de São Paulo, por exemplo, nós temos 40 e poucas, quer ver? 46 ITs, né? Fala de meio ambiente, fala de projeto técnico, fala de segurança de incêndio, fala de hidrantes, vamos falar todas essas áreas que a gente, quando faz um projeto ou um trabalho, somente pegar projeto, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Mas é legal de falar, de saber que isso existe e que pode estar entrando como complemento do seu trabalho de final de graduação, né? Outras legislações também, elas existem. Eu estou falando um monte de legislação, mas vocês não se assustem. Tem as legislações que são da esfera municipal ou metropolitano, que é o plano diretor, o plano metropolitano, se houver nessa cidade, estiver dentro de uma região metropolitana, a lei de ocupação do solo, o código de obras, o código ambiental, a lei de parcelamento do solo, o código de postura, a lei de sistema viário, o plano de mobilidade, o plano habitacional, que são legislações que interferem diretamente num trabalho de pesquisa, no trabalho de graduação, sim, né? Do TC, do trabalho de curso. Então, olha a importância de você conhecer isso. E no mundo profissional, a gente trabalha com isso diariamente. E como o TFG é um trabalho final, é importante saberem dessas normas e como se aplica. E aí, fechando, né, o que eu gostaria de falar, são os trabalhos de conclusão, seja TC, TFG, TCC, o nome que for dado, que é a hora de você escrever o seu trabalho, né, de você apresentar o seu trabalho. Então, tem uma NBR, que é a 14724 de 2011, que fala sobre os trabalhos acadêmicos, né? Então, ela especifica os princípios gerais para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, seja tese, uma dissertação ou outros, visando a apresentação a uma banca, né, de professores ou de especialistas, seja quem for. E essa norma, na realidade, ela tem que eu diria assim, não é uma obrigação, mas algumas escolas exigem que se você faça o trabalho baseado na norma. Algumas outras escolas deixam livre a apresentação, mas exigem às vezes de você, que vai fazer um TCC aí, um TC, que pelo menos um volume esteja dentro dos padrões da norma que eu acabei de falar, que é a 14724, né? E o restante pode ser livre. Então, cada escola trabalha dessa forma, mas sempre a norma te dá um guia do que você deve escrever, do que você deve apresentar, do que você deve falar. E não esquecendo também que nós temos outras normas também que atingem diretamente um trabalho de graduação, que, por exemplo, é a que fala, a norma 10.520, que fala sobre citações. Como é que eu cito um autor? De que forma? Como é que eu coloco, né? Outra, como é que eu faço as referências, né? Como é que eu faço a bibliografia? Quer dizer, tem todas essas normas, estão aí para vocês. Então, o que eu chamo a atenção, e finalizando um pouco essa conversa inicial, é que trate a norma como um auxílio, certo? Sem perder criatividade, e isso é importante. A norma ela não determina padrões de criatividade, muito pelo contrário, ela é aberta. Você tem que saber usá-la a seu favor, né? Por isso vale a pena. Vou citar uma outra norma que eu não falei aqui, mas ela é importante, por exemplo, a norma de representação gráfica,
que é a que a gente chama norma de desenho, né, que é a 6294. Então, essa norma, ela dá todas as informações como eu tenho que apresentar um projeto. E por isso que nós cobramos essas questões de norma, porque se assim não fosse, o mundo estaria uma bagunça, né? Quer dizer, pode ser uma escola fazendo um jeito, outra escola do outro. Então, só para fechar, é bem isso mesmo, né? A norma, trate-a como um documento auxiliar para a elaboração do seu trabalho. Olha, e hoje veio até com dica do João, gente. Muito bom. O João já deu uma grande passada, uma grande pincelada aí, né, Tércia? É isso aí. Inclusive, João, só completando a tua fala, né, só para a gente deixar um pouco elucidado essa questão da importância da norma, e na verdade a gente fala norma, mas o que é isso, né? Na verdade, uma equalização. Quando a gente equaliza informação e todo mundo conversa a mesma língua. Na verdade, se a gente pensar em procedimentos laboratoriais, né? Qual que é o passo que eu tenho que fazer para chegar naquele resultado? Se todo mundo fizer igual, eu vou poder ter comparações, né? Se eu começar a criar cada um a sua regra, eu perco as referências. No caso dos desenhos técnicos, né, da norma de representação, ela surgiu durante a guerra, né? Guerra Mundial, onde você tem vários países ao mesmo tempo tendo que produzir coisas, fabricar coisas naquele momento. E aí eles resolveram, então, normatizar os desenhos, criar uma linguagem única de desenho para que todo mundo entendesse a língua. Então, assim, quando a gente põe regra nas coisas, a gente está colocando parâmetros, né? A gente está colocando referências para que todo mundo cumpra a mesma regra, né? E aí a pergunta é, regra é lei? Né? Regra não é lei, regra é uma referência. Só que a gente tem observado aí, né, quando ocorre alguns problemas, principalmente o tempo que a gente passou no Conselho de Arquitetura, né? Eu já fui conselheira, o João também, no Conselho no CAU São Paulo, a gente percebe alguns problemas que chegam até o Conselho por erros, né? Ou negligência, ou erro de descumprimento de norma, né? Ou seja, procedimento de construção, dosagem de concreto, formas de concreto, ou seja, né, o próprio canteiro de obra, existem regras. Por que existem regras? Para que todas essas regras são feitas a partir do momento em que há dúvida de como proceder, né? Por isso que aquilo que o João falou é aberto para um monte de gente participar e contribuir com as suas experiências. Então, elas são baseadas, sim, nas experiências dos profissionais, né? De criar regra para se proceder, de criar regra de se comunicar, para que haja referência. Então, no caso de processos que chegam em vias judiciais, e não só, né, no Conselho de Ética, na Comissão de Ética dos Conselhos de Classe, né, o que acontece? O juiz pergunta para o profissional, que é o perito, qual que é a referência? É uma lei? É uma norma? Se é uma lei ou uma norma, ela tem que ser seguida. Então, dentro da aplicação dessas normas, fica uma coisa mais clara, quando a gente começa a entender ela a nosso favor. E o João falou uma coisa muito clara, e aí eu queria ouvir um pouco da Carol, que está num processo de utilização dessa norma para fechar o doutorado dela, né? E porque o doutorado não é só o doutorado, o mestrado que envolve isso, é a vida profissional nossa. Mas que não existe o impedimento da criação, do processo de criação, dentro da atividade do projeto e do mesmo utilizando a norma de projeto. A norma de projeto também vem auxiliar a gente num procedimento, numa padronização de informação, já que existem órgãos que vão, né, vão cobrar da gente algumas informações para aprovar esse projeto. Isso é uma outra coisa que a gente pode discutir depois, enfim. Mas nós precisamos equalizar a conversa, e as normas vieram para isso. E para livrar a cara de algumas coisas, como aquilo que o João falou das citações. Eu acho que a gente até pode aprofundar um pouco essa discussão ali com a Carol,
porque, na verdade, quando a gente usa a norma para citar alguma referência, a gente se livra de uma encrenca, que é chamada plágio. Deixa eu só dar um exemplo aqui para todo mundo entender o porquê da norma. É uma coisa interessante. Somente quem já viajou ao exterior, a maior preocupação quando a gente sai do Brasil é como é que é a tomada nos outros países, né? Então, o Brasil tem uma norma para tomada, a Inglaterra tem outra norma para tomada, o Japão tem outra, os Estados Unidos tem outra. Você fica que nem maluco para poder usar uma tomada. Por que acontece isso? Porque os países ainda estão brigando qual modelo usar globalmente. Os celulares, em tese, está resolvendo isso, só faltava a Apple entrar, né? Porque os que são Androids, tudo usam um cabo, né? Que eles chamam de cabo tipo C, mas os países ainda estão brigando para que modelo entrar, porque não dá mais para um fabricante de equipamento e para o usuário ter que carregar módulos de tomada para poder usar em outros países. Então, olha a importância como a norma, se ela regulamenta isso de uma vez só, fica todo mundo igual, todo mundo para de sofrer. É isso. E aí, Carol? Bom, Carol. Vamos falar um pouquinho, então, da importância das normas, né? Para nós, arquitetos e engenheiros, não só na faculdade, né? Mas a importância da gente conseguir aplicar essas normas no nosso trabalho final de graduação, né? Porque ele não está aí só para deixar a gente nervoso, com dor de cabeça, sem dormir, sem fome ou com muita fome. Ele está aí para preparar a gente para atuar nesse mercado, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Aprofundando ao longo do semestre, né? Não deixando para fazer tudo aí de última hora, então trabalhando essas normas ao longo do semestre, nos nossos textos, né? Nos textos, principalmente, para ficar com uma legibilidade legal, para a gente evitar qualquer problema de plágio, porque no trabalho de graduação, o que a gente vai fazer? Pegar referências, né, de pessoas que já trabalharam com o assunto que a gente está querendo trabalhar, para poder desenvolver o nosso trabalho. É um processo inicial, a gente está entrando aí na nossa vida. Então, a gente não vai criar coisas diferentes, né? A gente vai tentar pegar elementos que já foram estudados, já foram testados por outras pessoas e tentar colocar isso na nossa maneira de ver dentro do nosso objeto de trabalho, né? Então, isso é muito importante, a gente ter o nosso TFG, TCC e TC como nosso aliado. Vamos aproveitar, agora é a oportunidade que a gente pode errar e agora é a oportunidade que a gente tem de discutir com outras pessoas sem uma cobrança do cliente, né? Sem ter essa pressão. Então, aproveitar esse momento para trazer tudo que a gente vai usar na vida profissional, iniciar nesse processo. Então, algumas normas que são importantes, o João já citou várias, a gente tem que pensar qual é o nosso objeto de estudo, né? A gente vai trabalhar com saúde, com alimentação, com sistemas básicos, por exemplo, escola, um mercadão, alguma coisa que vai ter um acesso para todo mundo. Como que as pessoas vão ter acesso a esse espaço? Como isso vai ser higienizado, no caso de saúde, alimentação e até dentro de uma escola? Como vai entrar a mercadoria? Como vai sair essa alimentação? Ou como vai sair esses elementos cortantes ou de seringas e tudo mais dentro de um hospital, né? Isso tem que ser muito seguro para quem está usando. Então, é a oportunidade que a gente tem de estar em contato com essas normas e pedir auxílio aí, né, para quem já é mais experiente, para conseguir realizar essas atividades. Então, é muito legal esse papo para tentar tirar esse medo, né? Não só do TFG, mas também das normas. Elas estão aí realmente para nos ajudar e para nos dar um parâmetro. E aí, quando a gente termina o nosso trabalho final, a gente vai começar a atuar, né? E aí vem aquele primeiro receio aí de prefeitura, de como a gente vai fazer a aprovação e tudo mais, e essas normas vão estar batendo aí, né, na nossa porta. Então, dependendo da cidade, do estado, a gente vai ter um pouco de norma diferente, mas, em geral, como o João falou, a gente tem um padrão, né? Então, iluminação, ventilação, acessibilidade, tudo isso vai fazer parte do nosso mix de trabalho, né? E é importante a gente, como arquiteto e engenheiro, entender como que isso vai refletir. E uma outra coisa muito importante,
as pessoas vão executar o nosso trabalho, né? E como elas vão entender isso? Como elas vão executar esse trabalho? Então, as normas estão aí para isso, né? Para todo mundo entender que é uma parede, que é uma janela, que é uma porta, né? Que é uma iluminação diferente, uma iluminação de cima, zenital. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, né? São vários passinhos aí para conseguir desenvolver um projeto legal e fazer o nosso projeto que está ali, né, no papel, na nossa ideia e tudo mais, virar a obra do nosso cliente, ou da prefeitura, ou da onde a gente for contratado, né? E aí, a outra questão, que é mais teórica, vamos dizer assim, a questão do plágio, né? O como é importante a gente se preparar para isso. É muito legal a gente utilizar os estudos de outras pessoas, até porque a gente precisa desses estudos para conseguir evoluir, né? Então, quanto mais a gente estudar e quanto mais a gente tiver acesso a outros trabalhos, que hoje na internet fica muito tranquilo, né, com as bibliotecas digitais, utilizar isso é muito legal. Então, não é um problema. O que a gente precisa fazer é citar corretamente. Então, entender que o dono daquela ideia é tal pessoa, né? E que se uma outra pessoa estiver lendo o seu trabalho e falar, nossa, isso é importante para o meu trabalho, ela vai pegar a referência ali, vai pegar qual foi o autor, qual foi o ano, qual foi a página e vai conseguir replicar também as ideias do autor, provavelmente também incluindo você na citação. Então, isso é uma troca, né, uma miscigenação de ideias aí que é muito significativa para a pesquisa. Então, não pensem, né, que isso está muito distante da realidade de vocês. Logo, logo aí vocês vão ser profissionais e vão precisar utilizar todas essas normas para a gente conseguir padronizar e colocar o nosso trabalho aí para frente, né, Raquel? É isso aí, muito bom, Carol. Eu acho que esse mix mesmo de funções, e a NBR ela nos colabora com a gente no nosso dia a dia, colabora com a gente no nosso trabalho, né? Costumo dizer para o pessoal do TFG que quem consegue cumprir a norma de maneira correta, você vai deixar aberto só a questão estética e funcional, e olhe lá, porque funcionalmente também temos normas que também nos ajudam em vários temas, né? Acredito que a gente tem que começar a tirar esse tabu de que norma é chato, é cansativo, não, ela é que nos dá respaldo e que salva nosso bolso também, porque se você não cumprir, você vai ter que pagar. Então, a gente sempre pensa lá na frente, não é isso, Tércia? É isso aí. Eu acho importante o que a Raquel está falando, e Carol também, porque é o seguinte, né? A gente tem alguns descumprimentos de normas, e isso gera um desrespeito entre as pessoas, né? Principalmente o que a Carol está falando, quando a gente usa o trabalho de outra pessoa, quando a gente tem um projeto como referência de outra pessoa, quando a gente está fazendo o nosso trabalho e a gente quer fazer como aquela pessoa fez, porque eu gostei, eu vou botar lá o meu encharpe, né, e a outra pessoa vai lá e coloca também igual, porque gostou. Que legal! Você ter as referências, os arquitetos de obras de referência, os textos bem escritos de referências, ideias legais que são compartilhadas. Mas a gente nunca pode esquecer de dizer quem foi que criou aquilo, quem foi que inventou aquilo, quem foi que pesquisou. Porque a pessoa, para fazer aquilo primeiro, ela gastou um tempo, gastou não, né? Ela consumiu do tempo dela algo assim que deu a ela essa credibilidade toda. Então, isso não é à toa. E Então, não é quando a só gente tempo, fala, né, Tessia? Consumiu do tempo, oferecer os estudos, a bagagem de experiência, de conhecimento, tem muita coisa que envolve um trabalho, né? muita coisa que envolve até chegar no produto. E o TFG também é isso. É muita coisa que envolve até chegar ao produto. Então, já que vai fazer, vamos facilitar um pouco a vida, porque a gente vê uma ansiedade muito grande dos alunos nesse processo de TFG, seja qual produto vai resultar, que algumas escolas, a gente já falou aqui, não tem produto texto, né? O produto, muitas vezes, são intervenções, é um banner de exposição, enfim, não interessa qual é o produto.
Mas para chegar naquele objetivo, existe um procedimento. E que muitas vezes, mesmo que a escola não diga para você que isso foi normatizado, ela cria sua regra de normatização. Existe um procedimento de elaboração até você buscar a fonte de informação, já falamos sobre isso também, analisar aquelas informações e transformá-la no produto, seja ele qual for, projeto, plano, um texto, uma revista, uma instalação, não interessa teu produto. Mas mesmo esse procedimento, esse passo a passo, ele chegou a essa mas eu começo sempre pelo projeto. Tem aluno que fala isso. Começo sempre pelo projeto. Aí ele inverte, ele vai escrever sobre aquele assunto. É claro que a gente sabe que a grande maioria das escolas, principalmente as escolas particulares, os alunos não têm o hábito de ficar escrevendo durante o tempo de curso. Então, o que acontece? Chegar no final do curso e ter que escrever uma monografia, ter que escrever um artigo, é um parto para muitos dos alunos, principalmente aqueles que têm a dificuldade da escrita, até porque tem a dificuldade da leitura. A gente costuma brincar com isso, né? Mas não tem nada da minha cabeça. Não sai porque não tem. Então, vamos ler, vamos pesquisar, vamos nos informar para que a gente possa reproduzir. E reproduzir com responsabilidade. Reproduzir sabendo que tudo aquilo que veio para sua cabeça, alguém desperdiçou bastante tempo, né, para produzir aquele conhecimento. E seja isso em qualquer área, não só, né, a gente está falando de TFG mais especificamente, mas em qualquer área da vida da gente. É isso mesmo. O que você acha, Carol? Então, essa questão da leitura também é muito importante, né? A gente ter esse hábito, e nunca é tarde, viu, gente? Sempre dá para começar a fazer uma leitura legal. Então, comecem com os pequenos textos, né? Leiam artigos, a internet está aí, facilita bastante. Sempre bom confiar na fonte, né? Então, assim, pegar a matéria de algum lugar legal. E aí ver alguma coisa que interessa mais primeiro, se é urbanismo, se é arquitetura, paisagismo, se é estrutural, né? O que te interessa mais? Busque, por exemplo, profissionais referências, né, dessas áreas. Então, vamos ler o que essas pessoas escreveram. E é bastante legal também a gente pegar textos em diversas épocas do mesmo autor, né? Porque daí você consegue ver a evolução dele. E é assim que a gente vai ter essa evolução também, seja na parte de projeto, seja na parte de escrita, independente da área que a gente for seguir, né? Porque a gente tem um campo aí na construção civil enorme, então a gente pode escolher diversas opções para trabalhar. Só não podemos esquecer que sempre a gente precisa, assim, escolher muito bem as fontes, né? Porque a internet está aí para facilitar, mas a gente também tem algumas fontes meio perigosas. Então, para a gente não acabar repercutindo coisas que não são verdade ou que não foram citadas corretamente, né? E evitar problemas futuros, né? Então, a gente tem esses problemas de plágio, a gente tem na dissertação, na tese, mas a gente tem muito no TCC e a gente tem também nas construções, né? Então, quando a gente vai se apropriar de alguma coisa, lembrar daquela aulinha que a gente teve, nossa, vamos pensar em alguma coisa, eu lembro que o professor falou de tal norma, né, vamos pescar essa norma e tentar utilizá-la, né, para ver como isso funciona, e eu acho que a gente está chegando num ponto, né, que assim, como é tudo muito simples, a gente pesquisar, tudo fica muito fácil, eu acho que é meio que uma preguiça que a gente acaba tendo, sabe? Então, vamos deixar essa preguiça de lado e aproveitar. Antes a gente tinha que ir para bibliotecas, fazer trabalhos muito difíceis, aí tinha que pegar livro, escanear, tirar foto. Hoje não, a gente tem um mundo de TFGs, de TCCs, de mestrado, doutorado, de artigos aí disponíveis, né? Então aproveitem as bibliotecas digitais e pesquisem o tema de vocês. E como a Tércia falou, é importante ter essa pesquisa antes do tema. Por quê? Né? Para a gente entender o que aqueles autores já fizeram, né? Então, assim, vamos ter ideias a partir disso. O texto não é meramente uma formalidade, né? Ele está aí para a gente entender e conseguir aproveitar dentro do nosso trabalho. Então, vamos aproveitar todos esses momentos, né, para trazer isso.
E sempre dividir com o colega, né? Vamos, olha, achei tal trabalho, achei tal coisa, é muito interessante, vamos discutir. E aí você tem uma, duas ou três visões sobre isso, é bem interessante também. Eu queria só completar uma coisa, Raquel, antes de passar a bola aí para você. A gente precisa também, sabe, deixar bastante claro a questão da normatização. E quando o aluno fala assim, olha, eu vou começar meu trabalho pelo projeto, o projeto começa pela consulta das normas. Carol falou muito bem lá no começo, né? Que projeto que eu vou fazer? Isso não só no TFG, isso na vida profissional nossa. Eu vou fazer um projeto de uma unidade de saúde. Tá bom. Quais são as regras que envolvem esse projeto? Antes de eu fazer qualquer coisa no meu projeto, eu tenho que conhecer quais são as regras. O que a Anvisa fala sobre as questões da saúde, o que a RDC do Ministério da Saúde fala que eu tenho que aplicar, e assim vai. E para isso é tudo. Então, mesmo um projeto que eu inicio na brincadeira do meu volume, no pensamento da minha evolução de como que ele vai ficar, eu só vou definir funcionalmente esse projeto, dimensionar esse projeto a partir de normas, a partir de regras, né? Então, e aí eu queria perguntar uma coisa para o João. O João falou assim de 500, mais de 1.000 normas, né? João, a gente tem que decorar essas normas? Como é que a gente faz para consultar isso? Não tem que decorar. Na realidade, é o seguinte: na área da construção civil, cada vez que você vai entrando em áreas mais específicas, as normas vão aparecendo por si só, né? Por quê? Um elemento mais importante de um bom profissional e de um bom aluno é a pesquisa, né? Que aço eu vou usar? Vai na norma que tem. Quais são as cargas, por exemplo? Esse aço resiste, esse não resiste. Um exemplo. Essas 1.000 normas, mais de 1.000 normas, tratam de todos os elementos que nós usamos na construção civil, desde uma cerâmica, desde o tipo de areia, de cimento, de pedra, de seja o que for. Estou falando do ponto de vista da construção em si de um projeto de arquitetura, né? Mas tem para o urbano também. E aí, lembrando, a Tércia usou um exemplo de uma unidade de saúde que tem as normas da Anvisa, né? Mas vamos supor, eu vou fazer um centro cultural. Legal. A pergunta é: escolhi o terreno? Pesquisei o terreno? Pode. A legislação municipal permite fazer esse uso? Quais são os impactos do entorno que vai me causar um centro cultural? Do ponto de vista do projeto, eu tenho que seguir as NRs, norma regulamentadora, eu tenho que seguir a norma do bombeiro, eu tenho que seguir o Código de Obras, eu tenho que seguir as normas da BNT sobre ruído, iluminação, sobre modelo. Travou? Bom, gente, eu acho que travou a internet do João. E ele falando, começou a falar todas as técnicas. Tá me ouvindo bem, Carol? Tá? Ótimo. Então, ele ali... que ótimo. Ele ali começou a falar todas as técnicas e normas, né? Desde legislação municipal, legislação federal e normas. Don't panic, sem pânico. Não priemos cânico, como dizia o nosso querido Chapolin Colorado, não priemos cânico, porque, como o próprio João disse, essas normas elas vão surgir de acordo com o seu assunto e com a sua pesquisa, né? Você vai estar ali dentro de uma pesquisa e você vai primeiro ver se tem leis e normas que envolvem o seu tema. Aí, ponto, você já vai entender essas leis e normas, então já vai ficando dicas aqui de como vocês vão chegar lá, tá? Umas dicas bem legais. Aí, como a Carol falou muito bem, deixa a preguiça de lado. Por que a gente fala preguiça? Porque a gente está muito acostumado a ler leituras rápidas, internet, ou até mesmo livros inteiros, livros de romance e ficção. Quando você vai ler uma norma, uma NBR ou uma IT dos bombeiros, como já citamos aqui, uma leva a outra, que leva a outra e que leva a outra.
né? Então, assim, você vai ler a IT 11 dos bombeiros, que está falando sobre saídas de emergência, e de repente ela fala que é de acordo com a tabela do anexo A. Aí você tem que ir na tabela do anexo A. Na hora que você vai na tabela do anexo A, ele vai te citar alguma outra situação que você vai pegar uma outra IT para poder conferir. Então, é um aprendizado até, né, Carol? A gente ler normas é um aprendizado. Porque a Com gente certeza. vai... E eu acho também, Raquel, que isso vai muito na nossa vida profissional, porque os planos diretores, o uso do solo, o parcelamento, é tudo muito assim, né? A gente vai pegando uma lei, ela manda a gente para outra, depois vai para outra, às vezes ela faz Isso. referência a uma lei estadual ou uma lei nacional, né? Então, é tudo um treino, a gente vai usar isso. Então, vamos aproveitar para aprender. Exatamente. Lembrando que as normas no Brasil funcionam assim. A lei federal é soberana, está acima de todas as leis. A lei estadual, logo abaixo, a lei municipal, logo abaixo, ou a condominial, logo abaixo. Então, a sua lei que você vai estar estudando, você tem que partir da sua mais restrita, que é a lei condominial, que ela não pode estar ferindo ou contrariando o que a lei federal, que é a maior, que é a lei para todo o país, igual para todo mundo, que é essa lei que está soberana. Por isso, a NBR, que é a norma brasileira, né, e a BNT, né, que é essa associação, esse conjunto de normas brasileiras. Eles são a nossa primeira referência. Ah, mas como que nós vamos encontrar, né, essa lei? Onde que eu encontro isso? Gente, sempre não pesquisa em sites de segurança. Se vai procurar uma bibliografia legal, procura no Google Acadêmico, a gente já deu essa dica aqui, né? Porque tem o Google geral, ele vai te dar uma coisa muito generalizada, mas para pesquisas mais específicas, né? Aí a gente vai para o Google Acadêmico e entra num assunto um pouco mais técnico e mais voltado para a pesquisa adulta, né? A pesquisa que a gente vai realmente precisar, né? Carol, como que a norma de desempenho para calcular necessidades de iluminação e ventilação dos ambientes, você lembra qual que é essa norma? Vamos lá, é a norma do Código Sanitário, né, Raquel, que a gente tem que utilizar. Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como que a gente vai fazer, né? A gente tem uma porcentagem mínima para atender. E isso é muito importante porque a gente vai usar em todos os projetos, né? Então, aquela casa que a gente vai fazer, a gente precisa entender como vai ser o fluxo, né, de iluminação e de ventilação naquele caso. Então, todos os projetos que a gente for fazer, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. E a maioria das normas municipais citam as normas estaduais e federais com relação a esse tipo de iluminação e de ventilação. E a gente tem a norma de desempenho, que é a 15575, que ela também dá aí várias diretrizes para a gente, e a gente consegue priorizar o nosso trabalho, fazer um fluxo de iluminação e ventilação mais legal, e, lógico, gastando menos, né? Então, como a gente pode fazer isso para sistematizar toda essa iluminação e essa ventilação de uma maneira que a gente gaste menos energia, né? Que a gente tenha uma luz solar aí por mais tempo, que a gente não precise tanto do ar-condicionado. Então, aproveitar essas características arquitetônicas, né, que a gente tem aí para trazer para a nossa realidade. Isso, o Neto está lembrando aqui que essa norma, né, o que muitas vezes não é mais citada, é pedido muitas vezes para que usem a norma de desempenho como referência. E nesse caso, a norma de desempenho ganha um peso de lei, mesmo sendo apenas uma norma, né? Então, é exatamente o que está sendo colocado aqui, e o Neto, que está aqui com a gente nos bastidores, mas sempre dando uma forcinha, lembrando uma coisinha ali, foi preciso para poder entender, né, o que está sendo colocado. Né? Nossa, especialista em conforto, né, Raquel? Pois é, exatamente. Especialista mesmo, um super professor.
E como que está sendo todo esse processo para você, Carol? Como uma pesquisadora, doutoranda, né? Essas normas, como tem afetado positivo ou negativo? Você já transita bem pelo universo das NBRs da vida? Como é que está sendo isso? Sim, eu gosto bastante, né? No começo, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma dificuldade, né? E aí a gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo melhor como isso funciona, vai tendo um contato melhor com as normas. E a gente também tem que sempre ficar ligado nas atualizações, né? Que, como o João falou, elas são atualizadas de período em período e sempre com consultas públicas, né? Então, a gente, quando começa a se especializar, é legal a gente prestar atenção para ver se a gente pode contribuir, né? Para a área que a gente está se dedicando no estudo. No doutorado, eu já fiz a qualificação, né? Então, eu já posso fazer a minha defesa final. E isso significa que a gente tem que formatar todos os capítulos dentro das normas, né? Identificando aí qualquer tipo de procedimento que a gente for fazer, entrevistas também, tudo tem que estar tudo normatizado aí para a gente conseguir realizar a defesa. E não é realmente um bicho de 7 cabeças desde que a gente comece a pensá-la, né? Pensar nessas normas desde o começo. Então, tudo que a gente deixa para a última hora, a gente acaba fazendo mais ou menos, né? Então, esse processo de deixar tudo certinho, dentro dos parâmetros, para que as outras pessoas também possam ler nosso trabalho e citar eles de maneira correta, é importante desde o comecinho, né? Isso, e é muito importante a gente ressaltar, Carol, é ótimo isso que você está colocando, porque quando a gente está no momento doutorado e mestrado, a maioria das NBRs que envolvem são NBRs voltadas para textos e pesquisas, né? Então, a gente está citando aqui todas essas fases, o que envolve, inclusive, fases diferentes no TFG. Nós temos NBRs que vão estar fundamentando aí e orientando o texto, o artigo, a produção escrita, né, que os alunos vão fazer, e também temos a fase em que a NBR vai participar da parte projetual, não só de representação técnica, então temos NBR para isso, apresentação, então na hora de apresentar um projeto, tamanho de prancha, como representar, como apresentar, temos NBR, normas para isso, e também a parte construtiva, porque a sua representação ela tem que estar de acordo com os termos construtivos, né? Que no momento de execução dessa obra, aí a gente vai precisar estar com isso muito bem redondinho, porque não é só de desenho que o projeto vive, ele tem que ficar de pé e tem que funcionar bem, né? Quem tiver já dúvidas, tem gente agora, né, Carol, como a gente já vem debatendo, tem gente que está na etapa inicial do TFG, que é fazer a parte mais teórica, mais escrita, tem gente que já está na segunda etapa, né, que são etapas mais projeto, finalização, desenho técnico, ou iniciando essa etapa, que são as primeiras criações, análise de terreno. Cada um pode estar num processo diferente, tá? Então, para que esses processos possam se alinhar com o que a gente está falando aqui, se você está precisando de algum apoio, alguma ajuda, não se esqueçam, gente, nós temos as nossas mentorias privadas, que a gente pode estar escutando o seu caso e auxiliando no que for possível, né? Tirando dúvidas de NBRs, das normas, que não tem muito como fugir, mas de repente você não está encontrando qual que é o seu caso específico, ou para quem já está um pouco mais avançado e gostaria de saber as normas específicas, ou leis que envolvem tal ou tal ou tal situação, né? No que a gente puder, nós temos a nossa equipe, chama a gente para a mentoria, chama a gente no WhatsApp, acha a gente pelo Instagram, acha a gente aqui no YouTube, o que não falta é caminho para encontrar a equipe, o Instituto Rudá. Não é isso, Até Carol? porque, né, Raquel, a gente sabe que nem sempre na faculdade a gente consegue, né? A gente tem o tempo aí para ter um atendimento completo e tudo mais. Então, o que a gente puder aí, a gente faz os atendimentos individualizados, a gente escuta seu caso, né? Trabalha em cima disso. Lógico, também considerando, né, o que os professores, os orientadores estão aí falando, para a gente tomar todo mundo o mesmo caminho, né? Partir aí para um TFG nota 10.
É isso mesmo, é isso mesmo. Lembrando que nem sempre em uma mentoria a gente consegue resolver tudo. De repente você tem 2, 3, 4 assuntos, manda sua proposta para a gente faz um planejamento de quantas mentorias, quanto tempo você precisa para conseguir a orientação ou o auxílio que você está precisando da gente, né? Então é isso, pessoal. Ô, João, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Você conseguiu voltar? Conta pra gente. Tá mudo? Olá. Não, Aí. eu consegui voltar porque acabou a energia aqui, deu um pico de energia, perdemos tudo aqui. Mas só para acabar o que estava falando, realmente, as normas são várias, são inúmeras, mas elas sempre nos ajudar, elas sempre nos mostram um caminho a seguir. E lembrando, o não uso das normas é o que dá problema, né? Acho que esse é o recado. Portanto, vale a pena ler as normas para o trabalho que você for fazer. O trabalho de graduação é importante você citar que você seguiu as regras estabelecidas, seja pela prefeitura, as regras de desenho, que é uma norma, uma NBR, as NBRs que cabem no seu projeto, né? Eu falei, tem mais de 1.000, tem mais de 1.000. Mas você não vai, num projeto de final de graduação, especificar elementos estruturais de uma cerâmica. Você não vai chegar nesse ponto, então não se preocupe. É o básico, as normas para um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, e as normas que vão entrar paralelo ao projeto que você escolheu, seja um projeto urbano, seja um projeto de arquitetura da paisagem ou arquitetura da edificação, né? Então, o legal é isso, né? É saber que isso existe, ir atrás, pesquisar e até o final da sua vida profissional, que eu espero que seja muito longa e de muito sucesso, as normas andam ao nosso lado sempre. E só para fechar mesmo agora, lembrando, o uso incorreto ou o não uso de uma norma pode te acarretar problemas futuros. E sem dúvida nenhuma. E os problemas, quando aparecem por não uso das regras estabelecidas, custa caro, gente, e muito caro. É isso. É isso aí. Carol, mais alguma coisa que você queira acrescentar para a gente? Não, só lembrando então que estamos aí disponíveis, né? E não esqueçam de nos seguir e de nos acompanhar aí para ver as nossas próximas dicas. É isso aí, pessoal. Então, boa noite. Obrigada, João. Obrigada, boa noite, Raquel. Carol. Boa noite, Obrigada Carol. a Tércia, que não conseguiu voltar. Boa noite, E ao Tessa, Neto, se que ela está estiver nos aqui. ouvindo. Ao E o Neto, que está aqui Neto, nos que está aí bastidores no também, dando backstage todo aqui. apoio. Isso. Um beijo para todos e boa noite. Até Beijo. terça que vem. Até. Boa noite.